Retornando ao nosso texto, podemos observar o seguinte, que para a conclusão do primeiro parágrafo, eu utilizei a expressão I have 3 children para expressar que eu tenho 3 filhos. Observe que neste caso nós continuamos com a estrutura do presente simples, agora sendo utilizado a palavra have, o verbo to have, para indicar que eu tenho ou que eu possuo no caso. No segundo parágrafo, a estrutura linguística já altera ligeiramente, uma vez que eu faço uso de outros tempos verbais, como é o caso do passado simples, do presente perfeito e do passado perfeito. Vamos primeiro à estrutura do passado simples. Quando eu relato o seguinte, I started to study at Monte Carmelo School, o emprego da palavra started, com esta expressão, indica que o meu estudo no Colégio Monte Carmelo foi concluído. Já no caso da expressão I have studied, observe que neste caso eu tenho o verbo have, que indica presente, e eu tenho o particípio do verbo study, que é o verbo estudar. Então, neste caso, o que nós observamos é que a ação iniciou no passado e que continua até o presente momento, porque nós utilizamos a estrutura do presente perfeito. Perfeito com I have studied on PhD Program of Science Education at University of Lisbon ou at Universidade de Lisboa since 2014. Observe que esse termo aqui final, since 2014, indica justamente o período de tempo da execução da ação. Essa ação de estudar, ela ocorre durante um período de tempo já pré-determinado. Desde 2014, eu tenho estudado nesta universidade. Outra coisa a ser observada com essa estrutura é que o termo Universidade de Lisboa, na escrita da minha autobiografia, está em língua portuguesa. Por que eu optei em colocar em língua portuguesa? Porque o nome da universidade, a marca, a marca registrada é em língua portuguesa. Por isso, vou priorizar, por seu nome próprio, priorizo o termo em língua portuguesa. Entretanto, para que um falante nativo possa compreender especificamente onde fica esta universidade, a que universidade eu estou me referindo, então eu poderei traduzi-la como University of Lisbon, mas que oficialmente este não é o registro da universidade, que será a Universidade de Lisboa. Já nesta última sentença, eu também utilizei o presente perfeito, o presente com o verbo have e o particípio do verbo teach, que é ensinar, que o particípio é taught. Então, vejam, I have taught English, Portuguese and Art for 18 years. O que podemos observar na estrutura desta última sentença é que eu não utilizo a palavra since para expressar esse presente perfeito. Eu optei por uma outra possibilidade para indicar essa marca de tempo, o registro do tempo da minha ação de ensinar. Neste caso, eu utilizo a palavra for, ao invés de utilizar since. A palavra for, ela pode ser empregada para indicar um período de tempo específico e não a marca inicial, o marco inicial da ação. Mas aqui eu me refiro a um período de tempo. Qual é o período de tempo? 18 anos. No último parágrafo, também fiz uso da forma do presente simples. Aqui nós temos dois tipos de presente simples. O presente simples sendo utilizado com o verbo to be, a sentença My mother is my inspiration, e nós temos também o presente simples sendo empregado com o verbo principal, que neste caso foi o verbo dar, que em língua inglesa pode ser empregado como give. Por utilizarmos a palavra she, o verbo principal deverá estar flexionado com um S no final dele. Esse S não se refere à pluralidade, não quer dizer que a frase esteja no plural. She always gives me, ela sempre me dá, a marca do presente simples. E esse presente simples continua na expressão and gives me the spirit to look ahead. Observe aqui que eu não repeti a palavra she, eu omiti esse she, porque esse she já está subentendido, já está sendo citado no primeiro período
na primeira oração. Então, não há necessidade de repetirmos este sujeito, uma vez que o sujeito é o mesmo. Estou me referindo à minha mãe.